E aí, voltei. Se você viu o meu vídeo anterior, você sabe quem eu sou? Ninguém. Se não entendeu, vê outro vídeo que você vai entender. E nesse vídeo aqui eu queria falar sobre algo específico que está interferindo muito nas nossas vidas atualmente, que é o Covid-19, o coronavírus, e como a gente está agindo como sociedade em cima desse assunto, desse problema muito sério, né, que vai ter um impacto grande aí, principalmente nas próximas semanas. E eu quero tentar ser o mais objetivo possível aqui, então indo direto ao assunto. O que tem me assustado muito referente a esse assunto nesses últimos dias é a forma como as pessoas estão politizando esse assunto. A gente pode falar que é um problema dos nossos políticos nesse país, que eles são despreparados, como eles são ruins e etc. Mas eu vejo muito isso na gente, através das redes sociais, através dos comentários em vídeos do YouTube ou em notícias e etc. Né? E como falei no primeiro vídeo, no nosso círculo pessoal. E é uma questão muito séria, como a gente não está olhando para as coisas com seriedade. A gente está nesse fla-flu, inclusive num assunto que vai custar vidas, que é muito complicado. Então, primeiramente sobre a questão do isolamento social, né? A gente tem uma liderança política, não quero entrar muito nesse aspecto, que está pregando muito contra isso. E todo mundo que de repente vê essa pessoa como uma figura messiânica, como uma solução, a única solução para esse país, compra essa ideia e não está pesquisando, não está indo atrás de fontes confiáveis, não está vendo uma chuva de dados que a gente está tendo por aí que endossa isso, a necessidade desse isolamento social. Para vocês terem uma ideia aqui, uma olhada rápida nos dados na internet, eu vi que no dia 22 de março a gente tinha casos confirmados de Covid-19 no Brasil de 1.546. No dia 29 de março, uma semana depois, 4.256. Reparem nesse padrão. No dia 5 de abril, semana passada, do dia que eu estou gravando esse vídeo, 10 mil casos. E hoje, no início do dia, tá? Diferente dos outros dias, só tem no início, então provavelmente até o final do dia vai aumentar esse número, mas até a hora que eu olhei a gente tinha 20 mil, quase 21 mil casos. Então se você reparar, o número de casos está mais que dobrando a cada semana. E se você pesquisar, ver o que o mundo inteiro está falando, os pesquisadores do mundo inteiro estão falando, e os líderes mundiais, as autoridades em geral da OMS, Imperial College, que fez um estudo que o Attila falou muito, se você pesquisar você vai achar, isso vai acabar por saturando o nosso sistema de saúde. E muita gente vai morrer pelo Covid-19, porque não vai ter como ser internado para ser tratado por isso, e muita gente vai morrer por outros problemas, que também não vai ter como, não vai ter leito de UTI para ser tratado. E as pessoas estão tentando minimizar esse dado, como se não tivesse esse impacto, criando um antagonismo, de repente, entre saúde e economia. E de um ponto que a gente não percebe que não é uma escolha ou outra. Se a gente não cuidar disso agora, o impacto na economia vai ser muito maior, porque a gente vai ter uma situação muito mais catastrófica para ter que lidar. Provavelmente vão ter que tomar atitudes muito mais drásticas se a gente não tomar atitudes sérias agora, como a gente vem tentando tomar. Né? E o que eu vejo é muita gente, os políticos, claro, mas muita gente do nosso íntimo minimizando esses dados, não tendo essa noção, para defender determinados políticos. E isso é muito assustador. Isso é muito assustador. Não é hora de você defender o seu político de estimação. É hora de você se preocupar com você, com as pessoas que você ama, que estão ao seu redor e com todo mundo nesse país. Entendeu? Cada pessoa que não leva isso a sério são vidas a mais que a gente vai perder nesse fluxo, nesse mundo. E, é um absurdo. As pessoas
publicando sem conferir dados que determinadas personalidades compartilham, como a história da Itália, que a Itália tinha recuado no isolamento social, sendo que era uma notícia antiga, e logo depois a Itália teve que pegar mais firme no isolamento social, na quarentena, porque lá aconteceu um boom de casos, e eles começaram a partir daquele momento a passar por um caso muito sério. Você pode pesquisar isso aí e procurar essa informação. Isso aconteceu e é muito sério. Até hoje eles ainda estão com um problema muito sério. Estão estudando ainda como voltar à normalidade e liberando aos poucos, porque eles passaram, devido a não agir cedo, passaram por uma situação muito complicada. Então, depois disso, divulgaram um vídeo do Japão, né? Olha aqui no Japão, não acontecendo nada, e o povo andando na rua, nas praças. E dias depois, Tóquio teve que divulgar que estava tendo que tomar medidas drásticas também para contenção do avanço da doença e etc. E fora N casos que eu posso citar aqui, citando, olha o Trump, o maior líder mundial, né? Olha o que ele está falando, né? Também minimizando essa pandemia. E algumas semanas depois, alguns dias depois, o Trump também teve que assumir uma postura muito drástica, e agora os Estados Unidos está passando por uma situação muito complicada, que possivelmente a gente vai passar, muito provavelmente a gente vai passar nas próximas semanas, porque a gente não tem nem essa visão de olhar o que está acontecendo nos outros países para ver que é o nosso futuro, que é o que vai acontecer com a gente daqui a pouco. Então, quer dizer, a gente tem todos os dados, tem todos os exemplos de todos os outros países do mundo, como quem não se cuidou está tendo que pagar um preço mais alto agora. E a gente está querendo ir pelo caminho mais difícil, o caminho que só deu errado para todo mundo que tentou fazer esse caminho. E isso é muito louco. Isso é muito louco. Essa vontade das pessoas de estarem certas, de querer que o político que elas idolatram esteja certo e não dar o braço a torcer, sabe? Mais do que a vida da pessoa do lado, mais do que, às vezes, ela está apostando a própria vida, apostando a vida das pessoas próximas. É uma coisa muito difícil de entender, uma coisa muito difícil de compreender. Eu tenho realmente uma dificuldade de entender como a mente das pessoas pode chegar a esse ponto. E, nossa, é muito complicado. E daí, quando essa mesma personalidade política do nosso país, de repente, ao mesmo tempo que nega a seriedade da pandemia, prega uma cura milagrosa, a bala de prata, né, que seria a cloroquina, essas pessoas vão lá e compartilham isso como se fosse realmente, sabe, é isso que eu citei, a bala de prata vai resolver todos os problemas. É um contrassenso, sabe? Alguém mais consegue ver isso? Essa contradição é muito estranho, sabe? É muito estranho. E é uma coisa muito complicada, porque, primeiro isso, você aposta forte em uma bala de prata, em uma solução que ainda está em estudos. Se você procurar e ler um pouco a respeito, pode ser que funcione, pode ser que não, pode ser que funcione bem, só que a gente não sabe até que ponto isso vai funcionar tão bem. E isso não vai resolver o problema que a gente vai ter aqui de internação, de morte, sabe? E só que assim, as pessoas querem tanto acreditar naquela persona messiânica, mediúnica, não sei, que elas compram qualquer ideia, assim. Pra mim é muito louco, sabe? Não buscar um pouco, dar uma pequena pesquisada e ver que não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Não vai, espero que resolva muita coisa, né? Que ajude, né? Esse medicamento, por exemplo, né? A gente é otimista nisso, mas só o fato de repente você falar assim, nossa gente, vamos com calma, a gente tem que primeiro descobrir até que ponto esse medicamento realmente vai ajudar, até que ponto ele vai ser útil, o efeito colateral que ele pode trazer, tem que ver até que ponto ele realmente vai ser produtivo. Daqui a pouco você é uma pessoa que está aqui, segundo a visão dessas outras pessoas, você é uma pessoa que está querendo jogar contra, que está torcendo contra. Não é muito louco? Eu tô ficando maluco? Eu não sei, eu não consigo entender como a gente
chegou nesse ponto. Quer dizer, de certa forma eu consigo entender. Na minha visão, não sei se alguém concorda, é isso que eu falei no primeiro vídeo, eu quero muito ouvir a opinião de outras pessoas sobre isso, mas a gente tem uma educação muito fraca no Brasil. Muito fraca. A gente não tem uma educação científica. As pessoas não entendem o que é ciência, elas não entendem o que é método científico, o que é preciso para você chegar a conclusões. É uma coisa muito do achismo e de esse negócio de uma fé cega. É muito complicado. Eu acho que a gente precisava realmente, óbvio, a gente tem prioridades maiores agora, nesse momento, que é essa crise de saúde, mas a gente precisa pensar muito sério a educação desse país, de como as pessoas estão sendo criadas para ter ou não senso crítico, para entender o que é medicina, o que é ciência e etc. Não óbvio, como eu disse no primeiro vídeo, eu não sou um especialista em nada, mas entender que eu quero dizer assim, ter uma noção de saber como as coisas funcionam, de como evoluir, como é necessário fazer, sabe? Que algo não surge do nada e vai resolver todos os nossos problemas. As pessoas precisam começar a entender isso, sabe? E daí para um pouco paralelo, não tão paralelo a isso, mas esse antagonismo que o pessoal criou a mania, né? Essa polarização, criaram a mania de ter que contradizer tudo, de ter que, se alguém falar A, você tem que ir lá e falar B, você tem que contrariar o que aquela pessoa falou, ou criar um antagonismo naquilo, como agora as pessoas desse país estão falando, que a gente tem que criar um isolamento, que a gente tem que cuidar da saúde. De repente, não, mas isso vai acabar com a economia. Como se fossem antagônicas, né? Eu já falei isso um pouco atrás no vídeo aqui. Mas se a gente não cuidar dessa situação agora, o impacto na economia vai ser muito maior. Ele vai vir de qualquer jeito. O que a gente tinha que estar fazendo agora é todo mundo junto pensando em como lidar com isso da melhor forma possível. De como a gente vai começar a lidar com isso agora e de como a gente vai se recuperar depois que a gente passar por essa crise. E a gente não está fazendo isso. A gente está discutindo, mas isso vai acabar com a economia. Olha, né? Que desgraça, ou não. Então, é muito complicado. A gente está perdendo a discussão. A gente está perdendo a discussão porque a gente está querendo brigar e provar que o outro lado está errado, ao invés de a gente analisar o problema e buscar soluções. A gente não está fazendo isso. A gente, como população, a gente está aqui torcendo para o nosso time, torcendo para o nosso político lá, ou para os nossos políticos. Olha, fulano está certo. Olha, fulano está errado. Isso é muito prejudicial, a gente não vê, né, que a gente está perdendo a oportunidade de sair mais forte dessa crise, porque a gente está deixando de pensar e achar melhores soluções a respeito, e a gente está se matando, a gente está se machucando. É muito louco, para mim é muito louco. Eu realmente tenho muita dificuldade para entender como que a sociedade não consegue enxergar esse tipo de problema. Não sei se vai enxergar no momento que a crise chegar no seu ápice aqui, quando a gente realmente estiver desesperado porque não estiver tendo mais leito de hospital, leito de UTI para todo mundo, gente morrendo na porta do hospital ou dentro do hospital, e você com seu parente doente, não sabendo o que fazer, não tendo o que fazer, e daí a gente vai continuar culpando um ao outro. Não sei se a gente vai conseguir uma saída para isso, sabe? Num momento crítico como esse. Eu queria que a gente pudesse estar amadurecendo, usando esse momento para tomar melhores decisões, mas não estou vendo isso acontecer. Não estou vendo. E outra coisa que eu queria dizer é isso, da gente o tempo todo tá esperando o governo fazer alguma coisa. Sabe, a gente como população, a gente tem que assumir a responsabilidade também. O que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer. Vamos passar por uma crise econômica, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer nesse momento para ajudar a estimular aquele comerciante, aquele pequeno empresário que está sendo prejudicado no momento? Como eu posso fazer para consumir, né? Quem tem ainda uma estrutura, que eu por exemplo, tenho a possibilidade de trabalhar em casa,
Então, ainda de manter a economia rodando de certa forma, a gente está discutindo isso muito pouco como sociedade. A gente está esperando uma ação do governo, mas assim, nós somos 200 milhões de pessoas nesse país. Imagina se todo mundo resolvesse se mexer no sentido de já ir buscando soluções. A gente já está muito avançado sobre isso, sabe? A gente precisa realmente começar a puxar mais responsabilidade, fazer mais pela gente, não ficar esperando ver a solução milagrosa do governo, um governo que se vire para resolver isso. Quero falar muito sobre governo ainda, que eu tenho uma visão, eu acho que um pouco diferente do que eu vejo um pessoal discutindo muito hoje em dia, né? Mas qualquer assunto, eu tenho muito essa visão, essa impressão que as pessoas não gostam de ter responsabilidade, não gostam de puxar para si a responsabilidade de ter que agir, de fazer alguma coisa. E no final das contas, o prejuízo fica com a gente mesmo. A gente que sofre as consequências. Eu vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, tem muita coisa que eu quero falar. Quis tentar ser sucinto aqui, cortei muita coisa que eu queria, só que o vídeo ia ficar muito longo se eu entrasse em detalhes em cada um dos assuntos. Então eu quis mais dar uma explanada sobre o que eu tô vendo, para falar isso que eu falei no primeiro vídeo. Quero puxar opiniões, eu quero achar alguém para discutir isso. Se você tá vendo isso e tem uma visão e tem uma opinião ou discorda totalmente ou um pouco do que eu tô falando e quiser entrar em contato comigo, mandar mensagem, responder como um vídeo, cara, eu vou adorar, mano. Manda que eu quero ver, eu quero realmente trocar ideia. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos, como eu falei no primeiro vídeo, vamos transformar isso aqui numa rede social pra gente trocar ideias com pessoas que a gente não conhece, conhecer pessoas e começar a trocar mais ideia. Beleza? Valeu, eu vou tentar fazer mais vídeos trazendo outras opiniões sobre diversos assuntos que eu tenho, que eu sempre quis falar, mas como eu falei, às vezes é difícil você achar pessoas para dialogar, para discutir esses assuntos. Então vamos discutindo aí, vamos conversando e valeu, galera. Até mais assuntos aí.